Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. O Simples Assim está fazendo uma entrada especial, na verdade, uma live pelo Facebook, e nós vamos depois retransmitir essas lives, essa live nos nossos outros canais, para falar de um assunto que tem preocupado todos nós, brasileiros, nós temos agora a uma participação do médico que fica televisa e do Ricardo Rosa, que está na outra linha, que ensinou nesse vídeo para falar sobre esse vírus e sobre a Covid-19. Nós tivemos já o primeiro caso nos próximos mostra, o caso confirmado de Covid-19, a prefeita de Pindamonhangaba, a Maria Menezes, está confirmado que tem Covid-19. Deixa eu chamar agora para a nossa conversa o doutor Ricardo Santaella, que nos cede o seu tempo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Gislaine, bom dia, os internautas. Esse caso de Covid tão próximo da gente, doutor Ricardo, muda em alguma coisa o protocolo de prevenção do que nós estamos vivendo aqui na nossa região? Não, acho que mudar não muda, porque nós estamos conseguindo fazer, ou pelo menos tentando conseguir fazer o protocolo que tem que ser feito, que é a questão do isolamento social, isso é muito importante ainda, né, e cada vez mais, até por isso, o isolamento social e as atividades que nós estamos fazendo na questão da assistência e da prevenção. Por enquanto não muda o protocolo. E essa prevenção, nós estamos fazendo corretamente? É preciso isolamento social? Os brasileiros estão fazendo corretamente? Eu gostaria que fosse maior, né, esse isolamento social, que na verdade, isso a gente vê, todos os países estão fazendo isso, todos os lugares do mundo estão fazendo isso, as grandes cidades estão fazendo, pedindo, por favor, para se fazer o isolamento social. Quem não fez, quem demorou para fazer, está colhendo hoje frutos desagradáveis, está tendo muita morte, está tendo muita pessoa doente. O problema maior dessa doença é a velocidade com que ela atinge as pessoas, e a velocidade com que ela promove uma demanda no sistema de saúde. Esse que é o grande problema. Então, nós ainda não estamos vivendo isso aqui no interior do estado, porque nós ainda estamos esperando os casos. Nós não temos aqui em Catanduva, por exemplo, até agora nenhum caso confirmado que a gente saiba, né, que a gente faça o exame. Agora, se pega cidades como São Paulo, né, Rio de Janeiro, as capitais, elas estão sofrendo muito sobre isso. E isso, basicamente, passa a melhoria disso, ou a evitar uma piora muito grande disso, passa pelo isolamento social, sem dúvida alguma. Doutor Ricardo, muitas pessoas falam que estão fazendo ou mandam, né? Eu recebo todo dia milhares de informações sobre o que fazer para evitar a contaminação. E, às vezes, ajuda, às vezes atrapalha. Podemos falar um pouquinho sobre as questões? Sobre como o que pode ser evitado, né? Ser feito para evitar a contaminação. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: como é que esse vírus transmite? Não é nenhuma grande novidade a transmissão desse vírus. A transmissão, ela se dá ou por gotícula, que é aquela que eu estou eliminando quando eu estou falando, né? Que são as salivas que saem do corpo do organismo, quando a gente tosse, espirra, fala, esse vírus é eliminado por gotícula, tá? Então é chamado transmissão por vias aéreas, né? Que a gente chama, pelo ar. Isso acontece com influenza, acontece com uma série de outras doenças, como sarampo, cachumba, catapora, rubéola, algumas meningites, tudo isso aí é mais do que sabido. Só que, além desse tipo de transmissão, também, a exemplo da influenza, esse vírus passa através do contato, né? Então, por exemplo, se eu estou tossindo, se eu estou com o vírus e tosse, põe a mão na boca, né? Depois passo essa mão, coloca essa mão ou em outra pessoa, ou num local qualquer, numa maçaneta de porta, esse vírus fica um certo tempo nessa maçaneta de porta, algumas horas. Se outra pessoa for lá e põe a mão nessa maçaneta, pode pegar o vírus na mão. Aí essa pessoa, pondo a mão no rosto, a mão no olho, a mão na boca, que é uma coisa muito comum da gente fazer, adquire o vírus, pode adquirir o vírus. Então, é esse que é o problema do contato, né, da transmissão. É tanto por contágio das vias aéreas, né, pelo ar, e também por contato de objetos, né, ou até a mão. Então, esse que é o grande problema. E o que fazer, que as pessoas dizem assim, que o vírus morre com altas temperaturas, e que se a gente tomar água quente, tomar leite quente, tomar chá ou sopa, a gente mataria o vírus na garganta. Verdade?
Não, isso não existe, não é por aí. A questão de temperatura quente, isso é um outro tipo de coisa, né? Isso é para ter coisa de laboratório e tal. Isso não adianta absolutamente nada. O que se tem é que tomar cuidado na hora, né? Então, vamos fazer as etiquetas respiratórias. Vamos supor que eu tenha o vírus. Para eu evitar que esse vírus saia, né, por via aérea, por transmissão, toda vez que eu for espirrar, ou tossir, ou botar a mão na boca, boto com a mão com um lenço, né? Boto a mão com um lenço de papel, esse lenço imediatamente eu descarto em local apropriado, um lixo. E aí já passo o álcool gel na mão, certo? Ou, se eu for tossir e não tenho lenço na mão, tosse no cotovelo, né? Tosse na dobra do braço, porque ali você não vai ter contato, né? E sempre que possível passar depois um álcool gel. Na maneira de transmissão aérea. No caso do contato, toda vez que eu entrar em contato, né, com uma maçaneta e tal, eu passo álcool gel. Evito de colocar o álcool, a mão no rosto, na boca, no nariz, olhos, por aí. Né? É dessa maneira. E de que outras maneiras, doutor Ricardo, o senhor me ouve? Estou ouvindo. Não estou conseguindo, está me ouvindo? De que outras maneiras a gente pode combater, a gente pode passar álcool em gel na mão, limpar sapato, limpar a entrada da casa, tudo isso resolve? Álcool gel, o álcool em gel é bom, né? Agora, se você está na sua casa, ou então você tem um lugar em que tem uma pia com água e sabão, é melhor que o álcool gel. Inclusive, economiza o álcool em gel. Né? A água e sabão, a água bem lavada, aquela maneira de lavar a mão que todo mundo está aprendendo, esfregar a palma, esfregar o dorso, os dedos, o dedão, aquele jeitinho clássico de lavar a mão, né? Perdeu aí uns 20 segundinhos. Não esquece, na hora que for lavar a mão, fechar a torneira, porque ficar 20, 30 segundos com a água correndo também não é bom. Então, isso é importante. É melhor até que o álcool gel. Agora, o álcool gel é utilizado quando você não tem acesso a uma água com sabão, né? Por exemplo, não está na sua casa, está em outro local. Então, aí o álcool em gel. Então, isso é muito importante. A gente tem orientado também na questão da saída de casa, que, na verdade, não se deve sair, a não ser em casos essenciais, né? Especiais mesmo. Então, preciso fazer uma compra no supermercado, preciso ir em tal lugar, preciso ir no médico por um outro motivo, eu preciso pagar uma conta. Na medida do possível, hoje, é muito possível você fazer isso tudo via virtual, né? Ou então por delivery, chamar alguém do supermercado trazer em sua casa, ou à venda. Quer dizer, evitar sair o máximo. Se puder, se tiver que sair, quando retornar de casa, é uma orientação também que se dá, deixa o sapato para fora, né? Entra em casa rápido, se puder entrar por uma entrada alternativa melhor, trocar a roupa, né? Tira a roupa, se puder, toma um banho, né? Tomando um banho já facilita bastante, já elimina bastante o vírus, e aí pode entrar em casa e ficar sossegado. Tá? Essa é uma maneira, né? Outra coisa, receber, por exemplo, pacotes do supermercado, né? Aquelas sacolas do supermercado, quando chega em casa, passa um álcool gel na sacola, tira os produtos de dentro da sacola, né? Passa álcool gel, né? Ou água e sabão nos produtos, aqueles que estão empacotados, né? Fechados, verduras, frutas, coloque numa água com hipoclorito ou com vinagre, espera um pouco, depois você guarda tudo. É assim que tem que ser feito. Pelo menos, por enquanto, é assim que tem que ser feito. A máscara protege ou não? A máscara, existem 2 tipos de máscaras que a gente usa nessa situação. A chamada máscara cirúrgica, que é aquela máscara branca comum. Tá? E a máscara que, para evitar a transmissão, a gente chama, não é por gotícula, é por aerossol, é uma coisa mais específica. Aquela máscara mais... tipo bico de pato, que a gente chama, ou a máscara azul, amarela, todas as cores. Aquela máscara mais utilizada em hospitais. Essa máscara branca, ela deve ser usada pela pessoa que tem sintoma de gripe, que é chamada síndrome gripal. Pela pessoa que tem tosse, febre, dor de garganta, que é um caso suspeito hoje, ou de influenza ou de corona. É a pessoa que está com esses sintomas que tem que usar máscara, para evitar que o vírus saia do organismo, saia da boca, né, do espirro, na tosse ou na fala. Essa pessoa. Se eu não tenho, eu usando a máscara, não vai adiantar muita coisa. Essa máscara não me protege muito,
Porque se eu usar só a máscara, eu tenho o resto do corpo todo desprotegido. Se alguém espirrar perto de mim, eu posso adquirir através do espirro. A máscara só vai proteger o nariz e a boca. Não é recomendado o uso da máscara indiscriminado. Não é recomendado. Né? Deve usar a máscara, vou insistir, deve usar a máscara quem está com sintoma. O que está acontecendo? Está se correndo em farmácia, se correndo em vários locais, já não tem mais máscara em estoque, né? Então tem gente guardando máscara em casa e quem está precisando usar máscara não tem máscara para usar. Uma pessoa que tem que usar máscara, se eu tenho uma suspeita de corona e estou na minha casa, né, eu moro com outras pessoas. Então, se eu puder, eu tenho que ficar o máximo possível isolado dessas pessoas. Eventualmente, tem momentos que você não pode, ou então tem casas que a gente não pode ficar tão isolado. Aí eu preciso usar máscara. Aí eu posso usar máscara dentro de casa. Se eu tô suspeito de ter o caso, né, ter a doença. Agora, fora isso, não adianta sair na rua com máscara, 3, 4 máscaras, isso não vai adiantar absolutamente nada. Doutor Ricardo, as pessoas têm acorrido aos hospitais, têm ido aos pronto-socorros, e alguns municípios estão até oferecendo atendimento na casa da pessoa. Então, que sintomas eu tenho que ter para justificar que eu vá ao hospital? Isso é muito importante. Veja bem, quais são os sintomas que podem aparecer com essa doença, né? Como eu disse, é muito parecido com uma doença, como uma influenza, com uma gripe. É chamado síndrome gripal, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem febre, tosse, dor de garganta, né? Dor muscular, um desconforto, aquela dor, aquele quadro geral, né? De mal-estar. Se você tem, às vezes pode ter coriza também, que é aquele nariz escorrendo, né? Se você tem nariz escorrendo, febre, não mais que isso, fique em casa, tá? Fique em casa, né? E fique em casa como se fosse um suspeito de corona, né? Fazendo, então, um isolamento domiciliar de 14 dias. E se observa. Se você tem coriza, febre, dor de garganta, também fique em casa. Você começa a procurar o serviço de saúde, quando você, além de ter a coriza, a dor de garganta, a tosse, a febre, você tem o tal do desconforto respiratório, ou a falta de ar. Mas não é aquela falta de ar de angústia, de ansiedade, que está todo mundo com essa falta de ar, né? É aquela falta de ar de esforço, né? Por exemplo, eu andava 100 metros, não sentia nada. Agora eu ando 30, estou sentindo uma falta de ar, me falta o fôlego. Eu andava um lance de escada, não sentia nada. Agora na metade me falta o fôlego. Nesse caso, essa pessoa tem que procurar o serviço de saúde. Isso é muito importante e tem que ser rápido. Agora, fora isso, por conta dos sintomas do coronavírus, é preferível ficar em casa o mais tempo possível. Doutor Ricardo, e com relação ao que tomar, o que é possível tomar e o que faz mal tomar? Não tem ainda muita coisa que a gente saiba dizer com certeza o que pode ou não ser tomado. Na questão de tomar de remédio, né, quem está tomando remédio cronicamente, tipo, o paciente tem diabetes, o paciente tem problema de coração, tem que continuar tomando os remédios, não tenha dúvida nenhuma. Né? Isso aí não pode parar, muito pelo contrário, porque essa doença fica mais grave em pessoas que têm doenças crônicas, como todo mundo já sabe. Então, se eu tenho problema de coração e pego o corona, que poderia ser uma gripezinha normal, né, um resfriado, então sintomas simples, e eu paro de tomar meu remédio do coração, paro de tomar meu remédio de diabetes, ele pode piorar, certo? Então tem que tomar. Agora, para tomar remédio para os sintomas do coronavírus, são sintomas de uma síndrome gripal, que é analgésico, né? Antitérmico analgésico, tipo dipirona, paracetamol, remédios desse tipo. Tomar bastante líquido, se hidratar bem, isso é muito importante, né? Se hidratar de modo adequado é muito importante. E uma coisa que, por enquanto, está se falando, apesar de não se ter certeza absoluta, não tem evidência científica muito comprovada, procurar evitar os anti-inflamatórios de modo geral. Andou saindo aí algumas coisas sobre ibuprofeno, que é um anti-inflamatório muito comum que a gente usa para dores, dor nas costas, dor no corpo. Então, procurar evitar, porque a gente não sabe direito, né, onde isso vai dar, se esses remédios vão ser muito prejudiciais ou não. Agora, os sintomas são simples, né, e é só tomar remédio mais simples.
Doutor Ricardo, tem uma pergunta aí. Então, Ailton, pergunta se nós podemos tomar AS normalmente. O AS é um tipo de um anti-inflamatório, mas nessa dosagem que ele é dado, esse AS, para quem tem problemas de coração, problemas de circulação, é uma dose baixa, né? 100 miligramas por dia, isso ele pode continuar sendo dado, sim. Não é que nem a dengue, né? E aí, a gente tem uma pergunta aqui também, com relação a tomar o ibuprofeno, porque haviam dito que o ibuprofeno faria mal. Faz ou não faz? Então, é isso que eu estava falando. O ibuprofeno, andou saindo algumas coisas na literatura contraindicando o uso do ibuprofeno. E depois também saiu outras coisas dizendo que não é bem assim. Então, enquanto a gente não sabe, e quando a gente fala não sabe na medicina, enquanto a gente não tem estudos de evidência científica comprovada, né, isso leva um certo tempo, é preferível não usar. Então, a gente está contra, assim, está orientando a não usar anti-inflamatórios de modo geral. E o ibuprofeno é um deles. É verdade que se a nossa alimentação for reforçada com alimentos que melhoram a imunidade, como verduras escuras, frutas cítricas, ajuda a não pegar o vírus? Ou é mito? Ajuda tudo. Né? Não é nada a ver com o vírus, ajuda tudo. Uma alimentação saudável e, se possível, é muito fundamental para todas as doenças, né? Mas só que não é isso que vai evitar de você pegar o vírus. Né? Evitar de você pegar o vírus é evitar entrar em contato com pessoas que têm, ou então tomar esses cuidados que a gente chama das etiquetas respiratórias. Agora, se você, por um acaso, pegar o vírus e estiver em boas condições de saúde, é mais provável que a doença seja mais simples, que os sintomas sejam mais leves, ou então que nem apareça sintomas. Para a gente resumir tudo, então, doutor Ricardo, se a pessoa tem esses sintomas leves, um pouco de febre, coriza, mal-estar, mas não tem o problema respiratório, ela já marca ali os 14 dias que ela precisa de quarentena? De preferência. De preferência. Geralmente tem febre, né? Veja bem, é febre, é importante você ter a febre, né? Além da febre, sintomas de tosse, dor de garganta, isso é importante, certo? Qualquer coisa também pode entrar em contato com os serviços de telefone da prefeitura, né? Por acaso, agora eu não tenho aqui o telefone, mas o site da prefeitura tem o pessoal respondendo todas as dúvidas sobre isso, né? Você podia até pegar e depois passar. Isso é muito importante. Agora, se ela, além desses sintomas, começar a sentir falta de ar, e isso que é importante, nessa falta de ar aos esforços, é muito importante procurar o serviço de saúde. O telefone de contato da Secretaria de Saúde é o 3531-9300, 3531-9300, e assim que eu encontrar o número, a gente posta aqui, olha, 3531-9300, é o DIF de saúde. Para dúvidas sobre o serviço de comércio, por exemplo, 3531-9084. Para contatar a Guarda Civil Municipal 153 e todas as informações estão no site catanduva.sp.gov.br, mas também tem o Ministério da Saúde, tem um site com todas as informações e uma aba, um link para todas as dúvidas sobre coronavírus e apenas sobre coronavírus. A informação que a gente tinha aqui até ontem em Catanduva, eram um pouco mais de 30 casos notificados, dos quais 23 ainda estão sob investigação. Os demais já foram descartados. Na região, a gente tem casos de Florianópolis, mais ou menos 2 casos confirmados. Quando a gente fala em isolamento social, é isolamento mesmo. Ninguém pode fazer churrasco entre os amigos, chá, visita, nada disso, não é? Exato. Deixa eu só dar um dado mais atual que eu tenho aqui. Saiu hoje atualizado, né, dos dados da prefeitura, na verdade ontem. São 35 casos notificados e 9 descartados, né? Não tem nenhum ainda confirmado. Então, 26 casos estão ainda em observação, tá? Agora, nisso que você disse de isolamento social, isso é muito importante. Isolamento social significa você ficar na sua casa,
tá? De preferência com a sua família, o núcleo familiar, né? Evitar sair, evitar reuniões, isso é óbvio, né? Quanto mais gente de fora você ter contato, é mais facilidade de você adquirir o vírus ou então transmitir. Então, evitar reuniões desnecessárias e ficar em casa. Aproveita, lê um livro, arruma a casa, limpa o quintal, já que nós estamos tendo dengue ainda e vamos continuar tendo, né? Não na força que estava, mas durante o ano todo provavelmente a gente está tendo dengue. Então, limpe o seu quintal, cuide da sua casa, do seu jardim, da sua horta, aquilo que for possível, tá? Mas isso é muito importante. Isso, no momento, é muito importante. Por quanto tempo, a gente não sabe. Qual é que é a ideia de você ficar em casa? Qual é que é a ideia de você ficar em casa? A ideia é que o grande perigo dessa doença, eu falei no começo, vou repetir aqui, o grande perigo dessa doença é a velocidade com que ela se transmite. Esse que é o grande problema, né? Ela vai matar mais que isso? Talvez não mate mais. Não é uma doença que mata mais do que outras doenças. O que ela acontece é que ela mata muito rápido. É esse que é o problema, em curto espaço de tempo. Né? A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos está tendo 500, 600 mortes por dia. Na Espanha, hoje, está dando aí mais de 800 mortes. A Itália, dia a dia, está batendo recorde de morte, quase 1.000 mortes por dia. Né? Já faz um bom tempo, já faz quase 4, 5 semanas que na Itália está morrendo mais de quase 1.000 pessoas por dia. O que é isso? Isso é uma coisa muito séria. É sério demais. Né? Imagine isso acontecendo num país como o nosso. Né, que é de grandes cidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a ideia é ficar mais isolado possível para evitar contato. Se eu evito o contato, eu evito de transmitir e evito de pegar. Tá? Eu evitando o contato, e tem vários gráficos hoje na internet mostrando isso, figuras. Se eu evito isso por um período de tempo, pode ser 2, 3 semanas, depende de como vai ser feito esse isolamento, né, essa quarentena, entre aspas. Se eu evito isso por um período, eu diminuo rapidamente a capacidade do vírus se transmitir. Então, muito pouca gente acaba tendo o vírus para transmitir, de modo que eu diminuo a velocidade de aparecimento das doenças, das pessoas doentes, né, principalmente os doentes graves. Aí dá um tempo do sistema de saúde acomodar essas pessoas. Né? Se a gente tiver, por exemplo, uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo no serviço de saúde, precisando internar, porque essas pessoas que têm um quadro mais grave, vai precisar de internação. Aí tem aqueles que têm os quadros mais críticos ainda, que vão para terapia intensiva, tem que usar respirador, né? E isso é muito grave. De repente você tem uma quantidade muito grande de gente ao mesmo tempo, você não consegue dar conta. Né? Os grandes centros de grandes países não estão dando conta. Por que a gente vai dar? Então, para a gente não pagar essa aposta, é preferível ficar em casa por um período e depois a gente vê o que vai acontecer. É óbvio. Na sua opinião, doutor Ricardo, de tudo que o senhor está vendo por aí, nós vamos ficar 7 de abril ou corremos o risco de ir mais adiante? É muito difícil avaliar isso. Pessoalmente, eu acho que nós devemos avançar um pouco mais. Eu acho que 7 de abril não vai ser o suficiente, tá, para provocar esse impacto. Agora, não sei se isso vai ser em todo lugar, né, ou vai ser de maneira diferenciada. Nesse primeiro momento de 2 semanas, para dar um impacto, né, de grandes proporções e para a gente ver depois o que vai acontecer. De repente, em cidades que têm muito mais casos, tem que ser colocado mais tempo, em outras menos, só que o que a gente tem de experiência dos outros países, eles pedem para prolongar o tempo de isolamento, com certeza. Como é que vai ser aqui, nós não estamos vendo. Doutor Ricardo, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo, de estar com a gente aí, no dia 28 agora de sábado, doou esse tempo para a gente, e pedir que nós façamos isso mais adiante, para orientar as pessoas, possíveis dúvidas que possam surgir, poder contar com a sua expertise, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Muito obrigada. Gi, olha, eu que agradeço bastante essa oportunidade, eu acho muito importante a gente trocar essas ideias, trocar essas informações, porque nós vamos passar por um período que nós não sabemos como é que vai ser, nós não temos ideia, nós só temos experiência de outros locais e não são boas,
Então, a gente está com uma expectativa muito grande, muito preocupado, e é bom que a gente tenha um excesso de preocupação, um excesso de expectativa agora, né? Porque depois a gente pode colher frutos melhores. Então, eu peço, mais uma vez, né? Eu acho importante que o pessoal fique em casa o máximo de tempo possível, só saia realmente se for muito necessário, em situações muito especiais. Por favor, isso é muito importante para depois a gente poder ter tempos melhores aí pela frente. Muito obrigado. Abraço. Abraço, uma boa tarde. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada. Esse conteúdo será compartilhado nas nossas redes sociais para que mais pessoas possam assistir e multiplicar. Fica com Deus e obrigada.